Bom, vamos lá, pessoal. Bom, começamos aqui mais uma aula de física, trabalhando com efeito Doppler, tá? Bom, olha só, pessoal, o efeito Doppler é um fenômeno ondulatório, né? Então ele vai acontecer em ondas sonoras ou ondas luminosas, né? Ondas eletromagnéticas, tudo bem? Bom, em se tratando de som, você já observou que quando você está parado em algum lugar e passa uma ambulância, você tem a sensação de que há uma mudança nesse som à medida que a ambulância passa, né? Então, ela vai se aproximando de você, você vai ouvindo à medida que ela vai se afastando, né? Faz então, há aquela variação no som, né? Você ouve como quando ela está se aproximando, vai ficando mais alto, né? Vai ficando mais agudo. Lembrando que para a física, tá? O som agudo significa som de alta frequência, né? Som alto. E um som grave significa baixa frequência. Então, o efeito Doppler, pessoal, ele vai explicar justamente essa variação no som de acordo com a movimentação da fonte. Tudo bem? Então, nós iremos trabalhar com essa questão da frequência e do comprimento de onda e da velocidade, logicamente, de deslocamento da fonte. Bom, então vamos lá. O efeito Doppler com ondas sonoras, tá? Então, olha só, no efeito Doppler com ondas sonoras, nós teremos o seguinte. Imagina aqui uma fonte em repouso, um observador 1 em repouso e um observador 2 em repouso. Pessoal, se a fonte está em repouso, o observador está em repouso, tanto o 1 quanto o 2, então não tem mudança no comprimento de onda. O comprimento de onda sonora para o observador 2 é o mesmo comprimento de onda sonora para o observador 1, porque não há movimentação da fonte em relação ao observador, nem do observador em relação à fonte. Tá? Os três estão em repouso em relação a um referencial, por exemplo, como sendo a pista, né? Onde eles podem estar em pé sobre ela. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, ó, não tem mudança na frequência, porque a frequência que o observador 1 ouve é a mesma frequência que o observador 2 ouve, que é a mesma frequência emitida pela fonte sonora, que nesse caso aqui é a ambulância. Tá? Vamos em frente. Mas agora nós temos o seguinte. Agora nós temos uma fonte sonora aqui, né? Temos aqui a fonte sonora e ela não está mais em repouso. Agora ela está em movimento. Muito bem. Bom, essa fonte agora está em movimento e ela está se aproximando do observador 1. Se ela está se aproximando do observador 1, o comprimento de onda para o observador 1 ele vai ser menor, tá? Ele vai diminuindo, porque à medida que a fonte se aproxima, essas ondas elas vão se sobrepondo, né? Vão se aproximando uma da outra. Então eu tenho que o comprimento de onda ele vai diminuindo. Tá? E para o observador 2? Para o observador 2, como ela vai se afastando, o comprimento de onda vai aumentando. Ora, se o comprimento de onda vai aumentando para o observador 2, significa que a frequência para o observador 2 vai diminuindo. Comprimento de onda aumentando, frequência diminuindo. Tá? Comprimento de onda aumentando, frequência diminuindo. Comprimento de onda diminuindo, frequência aumentando. Tá bom? Muito bem, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a frequência da fonte continua a mesma, tá? A frequência da fonte é a frequência emitida aqui pela ambulância, então ela continua a mesma. Em relação ao observador 1, a frequência da fonte ela é menor, porque o observador 1 vai ouvir uma frequência, vai ouvir um som mais agudo, mais alto. Então a frequência para o observador 1 vai ser maior que a frequência da fonte. Então a frequência da fonte vai ser menor que a frequência para o observador 1. E a frequência da fonte vai ser maior que a frequência para o observador 2, porque à medida que ela se afasta do observador 2, o observador 2 tem a sensação de ouvir um som cada vez mais grave, uma frequência cada vez menor.
Então, em relação ao observador 2, a frequência da fonte ela é maior. Beleza? Tudo bem? Então, sigamos em frente. Bom, olha só. Nós temos aqui, então, esquematicamente, a representação de uma fonte sonora se aproximando de um ouvinte que está do lado direito. Aqui o orelhão do cara aqui, ó, do lado direito. E temos um orelhão aqui do lado esquerdo, tá? Nós observamos que à medida que a fonte se aproxima do ouvinte do lado direito, olha só, as ondas vão se afastando, o comprimento de onda, então, ele aumenta, tá? Ele vai se afastando, o comprimento de onda é maior e o comprimento de onda é menor para o ouvinte, né? Em relação ao qual a fonte está se aproximando. Aqui está a representação, olha pessoal, o comprimento de onda para o ouvinte do lado esquerdo, ele é maior que o comprimento de onda para o ouvinte do lado direito. Esse cara aqui ele vai ouvir uma frequência maior porque o comprimento de onda é menor. Ó, o comprimento de onda do lado esquerdo é maior que o comprimento de onda do lado direito. Tá? Comprimento de onda do lado esquerdo maior que o comprimento de onda para o ouvinte do lado direito. Tá? E a frequência? Frequência para o ouvinte do lado esquerdo é menor que a frequência para o ouvinte do lado direito. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, olha só. Frequência sonora aparente. Pessoal, a frequência ela vai mudar. Tudo bem? Eu vou ter uma frequência original da fonte, que vai ser representada pela letra F. Tá? E eu vou ter uma frequência aparente, que é a frequência que o observador vai ouvir. Tudo bem? Bom, eu vou ter duas coisas também presentes. Eu vou ter a velocidade do observador, velocidade da fonte, e logicamente eu vou ter a velocidade do som, porque isso daqui é efeito Doppler para ondas sonoras, né? Então eu tenho que ter a velocidade do som também presente nesse cálculo, tá? Bom, vou dar uma pausazinha bem aqui nesse vídeo para ele não ficar pesado. E aí eu vou gravar mais um explicando em detalhes como fazer para aplicar essa fórmula aqui. Quais são os detalhes que envolvem essa fórmula aqui da frequência sonora, tá bom?